Hi everyone, how are you? Fine? I'm teacher Ana Cláudia, professora de inglês na Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para fazermos juntos a aula 6 dos nonos anos. Let's study English nonos anos. Vamos lá. Primeiro, anotem aí certinho que páginas que nós vamos fazer hoje. Página 20, exercícios 1, 2 e 3. Página 21, exercício 7. E o homework, a tarefa, página 28, exercício 2. Vamos lá. Começando aqui com um texto falando sobre cognatos, palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que são parecidas em português e inglês. Logo que a gente olha, a gente já vê o que cada uma delas significa, porque elas escrevem ou a gente lê praticamente igual em inglês e em português, certo? Por isso que elas são chamadas de cognatas. Elas são palavras parecidas. Então, vamos ver aí. York Evening News. Então, notícias noturnas de York. Lunar eclipse, eclipse lunar. There was a beautiful eclipse of the moon. Então, houve uma bonita eclipse da lua. Visible in York last night. Visível em York na noite passada. The weather conditions were favorable. As condições do clima estavam favoráveis. With clear skies. Com o céu limpo, claro. And enthusiastic amateur astronomers. E astrônomos entusiasmados, amadores, enjoyed the celestial event. Aproveitando o evento celestial. With the help of telescope. Com a ajuda de telescópios. The eclipse began at 8:25 and lasted. O eclipse começou às 8h25 e durou reticências, né? A gente não sabe até quando. Então, vamos ver aí. Nós vamos retirar palavras cognatas do texto. Primeiro, os nouns, que são os substantivos cognatos, e depois os adjectives, os adjetivos cognatos. Tudo retirado desse texto que a gente leu aí agora. Eu separei 5 substantivos aí cognatos, Eclipse, conditions, astronomers, event e telescope. Agora 5 adjetivos cognatos, parecidos. Lunar, visible, favorable, enthusiastic e celestial. Ok? Agora vamos para 2. Olha, aí nós vamos fazer uma compreensão desse textinho que a gente viu aí agora. Escolha a resposta correta de acordo com o texto. Letra A. What is the genre of this text? Qual é o gênero deste texto? É uma notícia, é um artigo de opinião ou é uma coluna de astronomia? Nesse caso, é um news report, uma notícia, né? Que a gente viu logo no comecinho ali, que era notícia, né? Então, é o primeiro aqui que a gente marca. Letra B. This text is written for. Esse texto é escrito para quem? Para qual público-alvo? Children, crianças. Any adult reader, qualquer adulto leitor. Ou astronomers, astrônomos. Resposta correta é qualquer adulto leitor. Any adult reader, que é o segundo aqui, tá? Esse do meio. Então, marca essa daí que é a resposta correta. Agora, antes da gente começar a próxima página, eu vou dar uma resumidinha aqui no próximo tema que a gente vai ver, que é o past continuous, o passado contínuo. Então, o past continuous, olha, ele é parecido com o present continuous, que a gente já viu, o presente contínuo. Lembrando que o present continuous indica ações que estão acontecendo agora. O past continuous é o passado, então são ações que estavam acontecendo. O que muda de um para outro? O present continuous, a gente usava o verbo to be, o am, is e are, e o verbo com ing, final ing. O past continuous, nós vamos usar o verbo to be também, só que no passado, que é o was e o were, e mais o verbo com o final ing também. Então, eu coloquei aqui, past continuous. Para formar o passado contínuo, vamos utilizar o verbo to be, was e were,
no passado e o verbo principal no gerúndio, que é o final ing. Sujeito primeiro, depois o was e o were e depois o verbo com ing. Quando que usa o was? O was eu vou usar com I, he, she e it. Quando que usa o were? Vou usar com you, com we e com they. Ok? Exemplos aí. He was playing golf. Ele estava jogando golfe, ó. Sujeito he, o verbo to be no passado, que é o was aqui, e o verbo play com final ing. They were studying. Eles estavam estudando. O sujeito they, o verbo to be no tempo passado, que é o were, que combina com o they, e o verbo principal study com ing. Aqui, olha, eu coloquei um quadrinho resumindo aí como que a gente usa o was e were. Afirmativo, negativo, interrogativo e respostinha curta. Então, afirmativo, ó. Primeiro, sujeito. I, she, he e it. Depois, eu uso o was. E depois, o verbo com final ing. Nesse caso aqui, eu coloquei exemplo do work. Ficou working. Aqui, you, we e they, sujeitos. Primeiro eles, depois o were. E depois o verbo work com final ing. Então, essa aqui é a forma afirmativa. Sujeito primeiro, was e were e verbo com ing. Na pergunta, se eu quiser fazer pergunta, o que que muda? Eu vou passar o was e o were na frente do sujeito da frase. Então, aí vai ser o was primeiro e o sujeito depois. Sujeito I, she, he e it, com o was. Depois, o verbo com ing. Agora, o were primeiro, sujeito you, we, they e verbo com ing. Se for negativo, o que que muda? Aí, eu não posso inverter, cuidado com isso. Inverter, colocar o was e o were na frente, é só em pergunta. Negativa é os sujeitos primeiro, o was e o were na forma deles negativas, com o not, e depois o verbo com ing, ó. Fica assim, I, she, he, it, was not ou wasn't, e depois o verbo work com ing. You, we e they primeiro, depois o were not ou weren't e o verbo com ing. Respostas curtas, as que a gente usa com yes e com no, com sim e não. Então, começa com yes e no, depois eu vou usar os sujeitos. Se for I, she, he e it, depois deles eu vou terminar com was, se for afirmativa, e o wasn't, se for negativa. Se for sujeito you, we e they, eu vou terminar com were, se for afirmativa, e o weren't, se for negativa. Ok? Agora vamos para o nosso exercício aí, que vai ser justamente sobre isso, sobre o passado contínuo. Então, nós vamos aplicar aquilo que a gente viu agora. Nós vamos completar frases dependendo, né, de cada figura. Nós vamos ver o que eles estavam fazendo. Então, são todas frases no passado contínuo. Vamos ver primeiro o que a gente tem aqui. Making a cake, que é fazendo um bolo. Watching TV, assistindo TV. Eating dinner, jantando. Playing chess, jogando xadrez. Writing an email, escrevendo um e-mail. Swimming at the club, nadando no clube. Agora, cada ação dessa aí corresponde a uma figura que nós vamos completar. E vamos usar o was e o were corretamente, do passado contínuo. Então, tem uma pronta, ó. Gianni was writing an email. Gianni estava escrevendo um e-mail. Letra A. Letra B. Ben e Felipe estavam fazendo o quê? Jogando xadrez, não é? Então, nós vamos completar, ó. Ben and Felipe, como são eles, nós vamos usar o were. E depois o playing chess. Were playing chess. Estavam jogando xadrez. Letra C, a Cat estava nadando. Aí eu vou usar Cat was swimming at the club, porque é ela, então é was. Was swimming at the club. Letra D, Mr. and Mrs. Johnson. Senhor e senhora Johnson, mesma coisa que eles. Então eu vou usar o were. Eating dinner. Estavam jantando. Letra E, Jill. Jill estava fazendo o quê? Fazendo um bolo. Aí, como é ela, eu vou usar o was. Jill was making a cake. Fazendo um bolo. E o Tom? Tom was watching TV. Tom estava assistindo TV. Então, Tom, como é ele, eu usei o was e depois o watching TV.
Completo? Vamos para o 7. Esse aqui agora, a gente vai usar a forma correta do tempo passado, incluindo formas negativas. Aí pode ser passado simples, que é aquele que a gente usa lá com verbos regulares, irregulares e o did, que a gente já viu, e o passado contínuo, que é esse agora, né? Que indica coisas que estavam acontecendo. Então, vamos ver. Primeiro, ó, a eclipse terminou às 8h25. A eclipse terminou, não, me desculpe. A eclipse começou 8h25. Então, esse começou aqui é uma ação acabada, já foi. Então, é passado simples. O que eu faço com o verbo? Eu vou colocar ele sozinho aqui, ó. Began. Começou. É um verbo irregular. Mas Jill não viu. Agora, é uma frase negativa no tempo passado, ó. Didn't see. Não viu porque ela estava fazendo um bolo. Agora é o passado contínuo, ó. Ela estava fazendo. Então, é was making. Letra B. Os pais do Jill estavam assistindo TV essa hora? Então, é uma pergunta, ó. Coloquei o were primeiro e depois o verbo com ing, porque é passado contínuo. Were Jill's parents watching TV? Não, eles não estavam, ó. Resposta curta. No, they weren't. Eles estavam comendo, passado contínuo de novo. They were eating. Letra C. Cat falou com os pais dela no telefone. Falou ou conversou. Passado simples, ó. Eu coloquei o verbo com o final ed. Então, ela foi para o clube de esportes. Ela foi. Passado simples também. Então, é o verbo sozinho, ó. Went. Foi. Depois, she was swimming. Ela estava nadando às 8h25. Uma coisa que ela estava fazendo. Então, é passado contínuo, ó. Was swimming. Homework. Tarefa. A tarefinha aqui, a gente vai grifar aquilo que é correto. Qual forma passada fica correto em cada frase? Se é o passado simples ou se é o passado contínuo. Parecido com esse que a gente fez aí agora. Passado simples, aquele que a gente usa o did, o didn't, que tem verbos regulares, que a gente coloca ed, verbo irregular, né? Aí, lembrem que são ações acabadas, né? Que já terminaram, né? Agora, no passado contínuo, que é esse último que a gente aprendeu hoje, é aquele que tem o was e o were e verbo com final em ing, né? Que são ações que estavam acontecendo. Então, vocês vão grifar o qual passado é o correto em cada frase. Se é o passado simples ou se é o passado contínuo, que é o do was e do were. Por exemplo, ó, nesse aqui, é criminals robbed ou é were robbing? Vocês vão ver qual dessas duas aqui é a correta e grifa. Depois na outra, ó, took ou were taking. Depois occurred ou was occurring. Todas essas que têm parênteses, tem uma correta. Então, vocês vão escolher qual é a correta de cada uma dessas daqui. Tá? Guarded or were guarding, slept or were sleeping. Aí vocês vão fazendo até o fim. E tem aqui também, ó, aqui embaixo também, nesse diálogozinho aí embaixo. Ó, é did you do ou were you doing? Depois, qual é certo? É watched ou was watching? É um correto de cada um. É did you watch ou é were you watching? É made ou é was making, tá? E assim sucessivamente. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem, aprendido. Vejo vocês na próxima lição. See you, nonos anos. Bye, bye!